É claro que desde a renúncia do presidente Omar Coelho, o CSA vive momentos de indefinições. Não é um momento fácil para a equipe de transição que chega. Essa equipe de transição sendo presidida pelo presidente licenciado do Conselho Deliberativo, Rafael Tenório. O CSA tem atacado todas as frentes. A frente financeira, o trabalho no dia a dia, a questão da continuidade das obras do CT, a questão de trabalhos em relação ao CT Nelson Peixoto Feijó, que o CSA deve ficar pelo menos até o mês de fevereiro, mas essencialmente as definições em relação ao time de futebol, que é o grande X da questão para o torcedor. Na fala de Rafael Tenório no sábado, em relação ao time de futebol, tem algo que me agradou. Eu sei que é uma fala para distensionar aquela pressão, aquela expectativa gerada pelo nome de Rafael Tenório, que foi a fala de que o objetivo do CSA em 23 é permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Roberto Oliveira, que conversa do cão é essa? O CSA não quer voltar para a Série B, não? Deseja. Mas nesse momento de chegada, onde você está pisando em solo que, em tese, você ainda não conhece, é necessário que o CSA pense em diminuir a pressão já existente. E a estratégia é justamente colocar para o torcedor um choque de realidade. E o choque de realidade, apesar de todo o trabalho estar sendo feito, ou vai ser feito, ou pretende que seja feito para o CSA voltar à Série B, é necessário que você, antes mesmo do trabalho ser iniciado, você não gere uma pressão desnecessária, mesmo sendo uma pressão com o Rafael Tenório tendo o apoio ou o incentivo da maior parte, eu diria, de conselheiros e de torcedores. Então, a fala do Rafael que não vamos contratar jogadores que o torcedor deseja, jogador caro, a gente tem um tamanho, o tamanho é a Série C, o nosso objetivo é a Série C, é a fala para você aliviar essa expectativa. E isso, à medida que as coisas forem acontecendo e forem dando certo, você já distensionou essa expectativa pelos resultados que o Rafael conseguiu com o comando que ele teve nos anos de vitórias, de D para C, de C para B, de B para A. Então, agora, fazer um recomeço, mas sem colocar para o torcedor a ideia de estou voltando para a gente ser campeão alagoano, campeão da Copa do Nordeste, vamos para a Copa do Brasil, para cima deles, vamos conseguir o nosso acesso. Não seria uma fala prudente, e seria uma fala desastrosa de alguém que, de uma certa maneira, adquiriu um pouco mais de experiência em relação ao futebol, em relação a resultados e ao que pode acontecer num trabalho. Às vezes se faz tudo correto, no sentido assim de gerenciamento do grupo, contratações, técnico, executivos, essa coisa toda, e nada dá certo dentro de campo. Acontece. Acontece isso. Por mais questionamentos que se tivesse em relação ao elenco do CSA deste ano, não era um elenco desgraçado para ser rebaixado. Era um elenco que tinha potencial para algo a mais. Mas a administração de tudo que aconteceu, e principalmente essas divergências fora de campo, foram decisivas para o CSA não conseguir o resultado, porque o elenco tinha mais potencial do que isso. Há uma necessidade, no meu entendimento, urgente para o CSA. E essa necessidade, ela tende por
para que Rafael Tenório tenha a garantia de que será o comandante do projeto. Isso é fácil no momento? Talvez não. Até a informação que a gente dispõe é de que é uma estratégia ou um entendimento de você empurrar esse assunto um pouquinho para mais à frente. Ou seja, a eleição não seria marcada para agora, a equipe de transição continuaria o seu trabalho e isso daria um tempo para que as coisas fossem se organizando. Mas eu insisto, aqueles que lidam com o futebol, empresas fornecedoras, técnico, jogadores, executivos, o entorno do futebol espera, como se diz politicamente, o mercado espera uma afirmativa de Rafael assumindo que será o presidente. Não interessa para o mercado que Rafael seja um comandante de um processo de transição. Com todo respeito aos outros nomes, não interessa para o mercado que Miriam Montes seja a comandante de um processo ou que seja presidente do CSA. Não interessa para o mercado que Cristiano Beltrão seja o presidente, que seja o comandante do processo. Eles fazem parte de uma engrenagem e eles sabem disso. Eu não estou dizendo isso para desmerecer essas pessoas. Até porque a Miriam, na entrevista de sábado, disse claramente: só estou aqui porque o presidente Rafael Tenório disse que estará ao meu lado. É claro que é uma força de linguagem, mas se não tivesse o Rafael no processo, talvez a Miriam tivesse assumido com a renúncia do Omar e tivesse dito ou tivesse feito o que ela conversou lá na reunião interna entre eles, que fecharia o clube. Porque ela mesma admite, ela tem pouco conhecimento do futebol. O CSA é muito pesado para Miriam no momento. E, gente, não é nada contra a mulher, não é nada disso. Muito pelo contrário. É porque isso está claro, inclusive para ela. Então, quanto antes o Rafael se posicionar, serei presidente do clube, vou comandar esse processo, o mercado vai entender que o CSA, gostem ou não, concordem ou não, está na mão de uma pessoa com uma certa previsibilidade na questão administrativa. Não é possível que, nesse momento, o Rafael tenha um aborrecimento, tenha uma derrota, tenha uma negociação que não foi concretizada e diga: não quero mais, estou fora, não é isso, eu não preciso disso. Ah, surgiu um nome numa chapa de oposição. Ah, não vou, só vou se for uma eleição única, se for uma aclamação. O mercado precisa dessa resposta do Rafael. E apesar de entender a sua estratégia, entendo também que, para se ter tranquilidade, o CSA precisa dessa sinalização. Sou eu que serei o presidente. E quando o presidente Rafael disser isso, aqueles que estão em dúvida terão mais certeza de a quem se deve reportar, a quem deve esclarecer. Não adianta só, por exemplo, o Emerson Júnior dizer que Rafael será presidente do CSA, é só uma coisa protocolar. Ele, Rafael, precisa falar. O Emerson não pode ser o porta-voz. Porque não é o Emerson que vai responder pelo CSA. Quem vai responder pelo CSA é o Rafael. E mesmo que o Rafael tenha dado essa garantia ao Emerson, ou tenha direcionado essa informação
ao Emerson, o Rafael precisa, na sua voz, trazer essa informação para todos. E vou brincar de novo, inclusive para o mercado, que está nervoso sem uma definição. Enquanto não tiver essa definição, o CSA vai continuar com instabilidade. E é preciso, nesse processo de transição, dar estabilidade ao CSA. Esta talvez seja a maior contratação que o CSA precisa hoje. Estabilidade. Depois de um mês que o CSA foi rebaixado, o CSA ainda vive um momento de instabilidade. E o que ele precisa mais nesse momento é estabilidade. E essa estabilidade tem que ter a assinatura de Rafael Tenório. Então, enquanto não houver da parte dele e de nenhum assessor, de nenhum amigo, de nenhuma pessoa próxima, enquanto não tiver da parte dele a confirmação que comandará o processo como presidente, não como presidente de uma comissão de transição que pode acabar amanhã, mas enquanto não houver a confirmação disso, o CSA vai estar com essas indefinições que são muito ruins para um começo de processo, para um começo de trabalho, às vésperas do início de uma temporada.